É bom que a gente aprenda, nesta noite, algumas características, ou aquilo que se espera de um líder na igreja, de um líder na sua casa, no seu trabalho, de um líder de uma forma geral, né? Mas pensando especificamente na igreja, a primeira coisa, ou a primeira característica levantada pelo apóstolo João, a partir do verso 5, irmãos. Terceira carta de João, a partir do verso 5. De 5 a 8. Terceira carta de João, só tem um capítulo, né? Depois a gente fala capítulo primeiro, só tem um capítulo. Verso 5 até o verso 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, aos quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Olhando para esses versículos, esses 4 versículos, 5, 6, 7 e 8, de 3 João, a característica mais forte apresentada aqui para que alguém seja líder de alguém, de um grupo, na sua casa, é que o líder precisa ser uma pessoa abençoadora. Se você quer ser líder na igreja, se você quer ser líder na sua casa, ou se você já é líder, ou se você é líder no seu trabalho, você precisa ter um coração abençoador. De modo que o amar que a Bíblia nos orienta, nos ordena, nos dá como mandamento, não seja só de palavras, mas seja de prática, seja de fato. E o apóstolo João, então, fala de um homem chamado Gaio. Aqui nos versos 5, aliás, nos versos anteriores até o verso 4, ele fala quem é esse Gaio, chama inclusive ele de amado. E agora ele começa o verso 5 também falando do seu amor por esse homem, por esse irmão, que te entrega a sua vida de uma maneira tão forte, tão poderosa na igreja de Deus, no reino de Deus, demonstrando o seu apego à verdade, o seu amor para com a verdade. Então, João chama esse irmão e diz: olha, você é de fato um líder abençoador. E João dá as razões. João dá as razões pelas quais ele diz, ou ele chama esse homem de abençoador. Primeiro ele diz, aliás, antes ele já havia dito que esse homem já tinha uma vida espiritual saudável, gozava de um bom testemunho das pessoas que conhecia Gaio. E agora, João aponta características na vida desse homem que fazia dele um líder abençoador na igreja. A primeira coisa que João chama a atenção aqui é dizendo que ele é um homem que abre a sua casa para os servos de Deus.
um homem que abre a sua casa para os servos de Deus. Diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos e até com os estrangeiros. Ele fazia exatamente o contrário do que muitas pessoas fazem. Quando há preconceito, perseguição, geralmente fala que é xenofobia, né? Mas aqui, particularmente, o princípio adotado por Gaio na sua conduta, que era o oposto da xenofobia, é a filoxenia, que é o amor às outras raças, o amor aos estrangeiros, o amor às pessoas que não pertencem ao mesmo grupo que nós. Amor demonstrado no respeito e muitas vezes no acolhimento que devemos dar. Esse homem, Gaio, chamado de amado por João, era alguém que praticava a hospitalidade. Abria sua casa. E olha que a hospitalidade, irmãos, era uma prática recomendada na igreja apostólica. Ele havia ouvido falar, havia aprendido sobre isso, e João está dando testemunho: você está praticando. O que você aprendeu, você está praticando. Então, os líderes, de um modo geral, devem ser pessoas bem receptivas. Os líderes, de um modo geral, devem ser pessoas abertas, pessoas que abençoam, abrem suas casas, abrem seus bolsos e abençoam pessoas que estão ao seu redor. Dá suporte. É próprio de um líder abençoador ajudar pessoas. Em contraste, irmãos, porque na segunda carta, João disse que mesmo aquelas pessoas que são abençoadoras, mesmo aquelas pessoas que abrem a sua casa para ser hospitaleira, deveria fazer isso de maneira criteriosa. Alguém não pode chegar só na sua casa e dizer-se um líder, um pastor, e você não conhecer essa pessoa e abrigá-la sem saber os frutos da vida dessa pessoa. De repente é um falso mestre, é um picareta, é um falso pastor, e você vai estar abrigando a pessoa assim. E vou dizer para os irmãos uma coisa: nenhum de nós estamos isentos de cometer um equívoco, de abrigar alguém que não deveria ser abrigado, por causa do nosso zelo, de querer ajudar as pessoas. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu já disse para os irmãos uma vez que eu abriguei na minha casa um ladrão de alta periculosidade. Eu dei pouso. Aliás, ele só não dormiu lá porque ele não quis, acho que ele estava fugindo. Evidentemente, não quis dormir na minha casa, mas tomou banho, almoçou, fez lanche, né? E eu ainda ajudei o ladrão a fugir, porque a Bíblia diz que quando você dá pouso para alguém, você dá comida e ainda dá o dinheiro para a manutenção, para a viagem. Eu fiz exatamente como a Bíblia instrui. Só que no final eu não sabia que estava ajudando um bandido. O cara chegou na minha casa com um carro todo adesivado com mensagens evangélicas, o carro cheio de jornal batista. O cara sabia o nome de alguns pastores que me conheciam, falou alguns pastores, citou o nome de alguns pastores. Então isso me confundiu, fez com que eu pensasse que era uma pessoa conhecida. E ele contou uma história para mim, e a Dulcinea não estava perto na hora que ele contou a história para mim. Depois que ele foi embora, eu contei para a Dulcinea a história que ele havia me contado. Aí a Dulcinea falou assim: espera aí,
Parece que eu já vi uma história parecida com essa há 10 anos. Isso eu morava na cidade de João Pinheiro, e a Dulcinea lembrou de uma história de quando ela era solteira ainda, morando lá em Três Marias. E aí, fomos descobrir, o cara era um ladrão, tinha roubado aquele carro de um juiz em Belo Horizonte, de uma igreja, ele era membro de uma igreja batista, era um juiz. Ele fugiu para Brasília, e no meio do caminho encontrou meu apoio, sem que eu soubesse que estava ajudando um bandido. E muitas vezes, quando acontece esse tipo de coisa, costuma fechar a porta para que a gente ajude outras pessoas, não é verdade? Mas a gente não pode perder o referencial, que o nosso referencial é o referencial da palavra. E a gente só faz também alguma coisa quando a gente está seguro. Tanto que, apesar de ser uma pessoa perigosa, um bandido, Deus nos guardou, apesar de tudo isso. Ele não nos fez nenhum mal, a não ser explorar da nossa boa fé, né, da nossa boa hospitalidade, né, que demos a Ele ali. Né? Então, é preciso que a gente adote os princípios, os critérios da palavra de Deus, para podermos exercitar esse dom da hospitalidade. Por outro lado, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 17, diz que nós devemos socorrer os irmãos carentes e necessitados. Se por um lado eu tenho que tomar cuidado com os aproveitadores da fé, por outro lado eu preciso socorrer os irmãos necessitados. Uma segunda coisa interessante na qualidade desse homem chamado Gaio, que nos fortalece no sentido de ser um líder abençoador na nossa casa, nos nossos negócios, aqui na igreja, é que um líder abençoador, ele serve, honra, dando suporte às pessoas como se fosse dando suporte ao próprio Deus. É isso que João está dizendo aí, quando ele chama de por modo digno de Deus, está no verso 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Daquilo que praticas, está no verso 5, no verso 6, para aquilo que vocês farão, ao encaminhar, ao preparar as pessoas. A gente não só hospeda, mas a gente dá toda a cobertura para as pessoas, ajuda, acompanha. Então, João está dizendo, todas as vezes que você for hospitaleiro, que você receber alguém bem na sua casa, você está servindo do modo digno de Deus. É o modo que Deus se agrada. E Jesus diz que quem servir ao melhor dos seus servos, é como se estivesse servindo a Ele mesmo. É como se estivesse servindo a Ele mesmo. E Gaio, então, o que Gaio fazia? Ele não somente hospedava as pessoas, mas também dava suporte financeiro para as pessoas continuarem a obra missionária. Ele era hospitaleiro, mas era também um sustentador da obra missionária. E a pergunta é, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você para o sustento da obra missionária? 3 vezes no ano, irmão, nós temos campanha missionária. No mês de março, nós fazemos a campanha de missões mundiais. No mês de julho, fazemos a nossa campanha de missões estaduais. E agora em setembro, é a nossa campanha de missões nacionais. E fora isso, a gente tem missões locais, a gente tem missões, nós temos um missionário, né, o Lucinaldo, que vai em algumas frentes missionárias, no Vale do Jequitinhonha, no sertão da Bahia. De vez em quando vários irmãos aqui já têm ajudado.
já tem patrocinado, né, a viagem do nosso irmão, tem cooperado com ele, quando ele vai em alguma viagem missionária. Não sei se alguns irmãos viram, eu postei um vídeo outro dia no grupo da igreja, do GG. Alguém lembra do GG? Nivaldo lembrou, viu, Nivaldo, vídeo? GG é um missionário aqui de Caratinga, e que está lá numa tribo indígena no Mato Grosso, já esteve no Amazonas, está no Mato Grosso. Ele me mandou aquele vídeo, eu falei, vou postar aqui no vídeo do grupo da igreja, porque tem muitos irmãos, os mais antigos principalmente, vão se identificar, vão lembrar do GG. Custou para casar, coitado, e quando casou a esposa teve um problema de saúde, né? E está lá remando, cuidando, e não deixou de fazer a obra missionária. Continuou cuidando da esposa e cuidando da obra missionária entre os índios. Mesmo não está sendo possível, né? Está sendo proibido a FUNAI de entrar nas tribos indígenas por causa do coronavírus, mas vocês viram, quem viu o vídeo lá, ele está preparando uma área lá para a criação de abelhas, etc., para poder dar continuidade ao trabalho missionário, receber pessoas ali para serem treinadas. Então a obra não pode parar. Então é preciso que tenha quem vá fazer a obra missionária, e é preciso quem sustenta a obra missionária. Que João diz aqui o seguinte, que o mundo não dá suporte para os filhos de Deus. O mundo não dá suporte. Está no verso 7. Viu aí? Está no verso 7. Quem tem que ajudar o povo de Deus é o povo de Deus. É por isso que quando tem algum irmão da igreja que tem algum negócio, tem algum salão, tem algum restaurante, tem alguma coisa interessante que pode oferecer, a gente tem que dar apoio para esses irmãos. Porque o povo de Deus ajuda o povo de Deus a se desenvolverem. Porque a gente, ao mesmo tempo, investe na visão missionária, na obra missionária de um modo geral. Então, irmãos, aqui, João, no verso 7 agora, que nós estamos falando, está falando dessa característica de bondade, de bênção na vida de um líder, né? Um líder que decide dar sustento por causa do nome de Jesus. Os missionários estão indo ao campo missionário por causa do nome de Jesus. E quem sustenta a obra missionária também sustenta por causa do nome de Jesus. É legítimo, irmão, já que o mundo só tem perseguição e injúria para dar aos filhos de Deus, é digno e é justo que nós sejamos abençoadores daqueles obreiros que vão fazer a obra missionária. Imagine os irmãos que há igrejas que negam sustento aos seus obreiros. Isso é uma contradição com o que a Bíblia ensina. E a Bíblia diz que aqueles que ensinam devem ser dignos de duplos honorários. Aqueles que fazem a obra do Senhor, que vão adiante, devem ser bem cuidados por nós. Aonde nós não podemos ir, alguém vai no nosso lugar. E nós somos participantes desta obra missionária que é feita ali. E uma quarta qualidade desse homem abençoador, que João destaca aqui no verso 8, é que um homem abençoador, ele é cooperador da verdade, quando ele acolhe aqueles que são servos de Deus. Ele está cooperando com a verdade. Então o ministério da hospitalidade é um ministério que dá suporte ao trabalho, não somente é um privilégio, mas também é uma obrigação nossa dar suporte à obra missionária. Os missionários saem para pregar em nome de Jesus, ele não tem como se sustentar, e nós então temos que segurar as cordas. Alguém desce ao poço, e alguém precisa segurar as cordas, para que essa pessoa desça com segurança. Alguém vai ao campo missionário, mas é preciso que alguém abençoe a vida dos missionários. Pelo menos
3 motivações devem estar no nosso coração. John Stott, falando sobre isso, ele diz que pelo menos 3 motivações deveriam nortear a nossa vida de contribuição financeira para os obreiros. Primeiro ele diz, devemos apoiar os missionários porque eles são irmãos que saem para pregar a palavra de Deus por causa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, John Stott diz que estes mesmos irmãos não têm outra fonte de sustento. Se alguém vai viver para o Evangelho, deve viver do Evangelho. É nossa responsabilidade sustentá-los. E em terceiro lugar, John Stott diz que quando apoiamos os pregadores da palavra de Deus, estamos nos tornando também cooperadores da verdade. Ou seja, em última análise, Gaio se tornou um líder abençoador, por quê? Porque ele não somente recebeu a verdade, ele andou na verdade, e ele cooperou para que a verdade alcançasse outras vidas, outros corações. É por isso que nós dizimamos, é por isso que nós ofertamos na casa do Senhor, para que a palavra de Deus possa continuar fluindo e alcançando a vida de tantas pessoas. Olhando agora para um outro exemplo de líder, nós falamos que, em primeiro lugar, um líder tem que ser abençoador. Agora, em segundo lugar, queremos dizer o que é que o líder não pode ser. Um líder não pode ser arrogante. Se tem uma coisa que um líder não pode ser, é arrogante, em hipótese alguma. O verso 9 e verso 10, olha aí o que está escrito na palavra de Deus. Verso 9 e verso 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Na mesma igreja, irmãos. De vez em quando fica uma discussão na rede social, fulano me representa, fulano não me representa, tal pregador me representa, tal pregador não me representa, acontece um escândalo, ninguém representa ninguém. Não é verdade? Mas na verdade, irmãos, o que João está nos ensinando aqui, que no meio da igreja cresce o joio no meio do trigo. Aqui não é nem uma questão de se representa ou se não representa, é uma questão de que se manifesta. Nós não podemos arrancar o joio, mesmo que a gente identifique o joio, nós não podemos arrancar, mas Deus a seu tempo, Ele mesmo arranca o joio no meio do trigo. Os falsos profetas vão sendo o quê? Desmascarados. E essa é uma das razões pelas quais eles não nos representam. Nós não devemos ficar abalados quando surgem casos na mídia, né, de falsos pregadores, falsos pastores ou pastoras e líderes, quem for, que tenham cometido qualquer que seja, qualquer tipo de escândalo. Por quê? Porque nós não temos comunhão com eles. Quando você tem comunhão com o seu líder, ou com os líderes que você conhece, você se identifica com eles, ainda que eles falharem, você saberá como se portar, como se conduzir diante das falhas dos líderes que você conhece. Mas a quem nós não temos intimidade, não conhecemos, nós também não temos autoridade para defendê-los.
Eu me lembro, né, de um episódio, né, que aconteceu com o irmão aqui da igreja. Irmão da igreja, alguém estava numa fila, falando mal de pastores, todo pastor ladrão, todo pastor vagabundo, todo pastor assim, todo pastor assado. E alguém então da igreja abordou essa pessoa e disse: espera aí, você conhece meu pastor de onde? Ah, porque todo pastor rouba da igreja? Não, você está enganado. É o pastor que pega o dinheiro da igreja, é o pastor que fica com os dízimos. Espera aí, não, você está errado. Lá na minha igreja não acontece assim não. Então quem conhece pode defender. Tem autoridade para defender. Mas quem não conhece, não pode dizer. E nem pode ser representado por aquela pessoa. Quantos líderes nesse país já se meteram a besta de querer representar o povo de Deus e caíram em desgraça, em fracasso? Quantos líderes, irmãos? Todos os líderes estão sujeitos às suas quedas, aos seus fracassos. Mas o grande problema é quando a pessoa se torna um líder arrogante, sendo dono da verdade, trazendo toda a glória, todos os holofotes para si. É por isso que geralmente esses, quando caem, ficam na berlinda. De tanto chamarem as luzes, os holofotes para si, quando caem, ficam na berlinda. Ficam em evidência. E infelizmente, acaba levando muitos incautos. Acaba levando muita gente, confundindo a cabeça de muitas pessoas, até de crentes. Até alguns membros da igreja podem ficar confusos, porque não souberam fazer aquela peneira. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Contudo, examinar tudo e reter o que for bom. Você examina e guarda o que é interessante, o que é bom, o que não é bom você deixa para lá. É lógico que tem coisas que não precisa nem de examinar, né, irmãos? Tem conteúdos por aí na internet que você não precisa nem de examinar. Ele já perece por si só. Você vai perder o seu tempo. O tempo é um negócio precioso que a gente tem. É o tempo que Deus nos tem dado. Perece pelo uso. Então, muito cuidado. Porque essa característica de Diótrefes, muitas vezes é verificada na vida de muitos líderes, se tornando um líder arrogante. Então João faz aqui uma transição de um líder acolhedor, de um líder abençoador, para um líder arrogante, para fazer o quê? Um paralelo, para fazer uma comparação de como é que age um líder que tem todas as características contrárias àquelas de Gaio. E ele cita nome. De vez em quando alguém fala: ah, pastor, não pode citar nome não. A Bíblia está recheada de citações de nomes, de homens que não honraram o nome de Deus, não honraram o Evangelho. E líderes que não honram o nome do Evangelho de Deus tem que ser falado sim. E a mídia tem que noticiar sim. Ainda que a mídia tenta fazer isso para vergonha nossa, mas eu quero dizer que isso acontece para a glória de Deus. Ao invés de enfraquecer, fortalece aqueles que vivem na verdade. O tiro sai pela culatra. A mídia vai tentar bater em todo mundo com esses exemplos maus. Mas, na verdade, fortalece os que andam na verdade. É o que estava acontecendo aqui na igreja, onde João, provavelmente uma igreja da Ásia Menor, onde João está fazendo essa ponte, essa comparação desses dois líderes, um abençoador e outro arrogante. Um que abria a casa, abria o bolso para abençoar. Outro que explorava as pessoas e expulsava as pessoas da sua presença ou da presença da igreja.
Há muitos líderes, irmãos, que para eles o mais interessante, eles olham as pessoas como se fosse cifrão. Que, infelizmente acontece isso. Olha as pessoas como se fosse mercadoria, dinheiro. Como se as pessoas representassem dinheiro para eles. Se a pessoa chega lá e não tem nada para oferecer, ela também não é bem recebida. Eu fui numa igreja assim uma vez em Ponte Nova. Eu fui uma vez assim numa igreja. Cheguei lá, o camarada começou a pedir um monte de oferta, um monte de dinheiro. Tinha dado um jornal para os participantes. E no final, ele disse: será possível que você não vai pagar nem o jornal que você recebeu? Mas não era de graça? Agora eu tenho que pagar o jornal? Será possível que você não vai pagar nem o jornal? Eu fui constrangido a dar R$1 de oferta, onde eu não queria dar nem 1 centavo. Porque quando você tem prazer na obra do Senhor, você dá tudo que você pode dar. Pelo prazer de participar, de se envolver no reino de Deus. A gente não precisa de ficar ludibriando, enganando as pessoas. Irmão, não viram falar domingo agora? Uma pessoa que nunca entrou aqui para assistir um culto, sentiu o desejo de nos abençoar com metade do preço das janelas. Nunca veio aqui, nunca assistiu um culto aqui. Me procurou e falou: eu quero pagar a metade. Esse lado de cá pode deixar para minha conta que eu vou pagar. E já pagou a parte dele primeiro que eu. Me falou que já passou o dinheiro para o homem lá, para o dono da vidraçaria. É desse jeito, irmão. Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. Principalmente quando nós estamos andando na verdade, buscando as coisas que agradam o coração de Deus. Então, como é que você identifica a arrogância de um líder? João dá aqui as pistas para nós. Como é que nós identificamos a arrogância de um líder? A primeira característica que João coloca aqui, irmãos, é que um líder arrogante, ele quer a preeminência. O que quer dizer isso? Ou a primazia. O líder arrogante, ele quer ser o destaque da igreja. Ele acha que ele é a última Coca-Cola dos desertos, a última bolacha do pacote, né? É o tal. Ele não se mistura, ele tem que andar com segurança. Não pode estar com as pessoas. O líder arrogante, ele quer que o nome dele fique evidenciado. Ele quer ter em tudo a primazia, diz João aqui. Diótrefes gosta de exercer a primazia. Ele não nos dá acolhida. E não somente não dá acolhida, mas ele não deixa que os outros dêem acolhida também. Ele quer ser o tal, quer ser o número 1, ele quer ser o destaque da igreja. Ele quer que as pessoas estejam dependentes dele. Um líder arrogante é um líder que quer ter o rebanho sob o seu jugo, sob a sua vara. Um líder arrogante, ele escraviza as pessoas e se orgulha disso. É um megalomaníaco. Quer que o seu nome esteja em evidência. Então aqui a primeira coisa que dá para perceber que diferença de caráter entre Gaio e Diótrefes, na linguagem de João. Então, um líder arrogante, ele é amante dos holofotes. Ele quer ser visto, quer ser notado. Ele
e ele se levanta contra tudo e contra todos que ameaçam a sua posição. Ele vai contra tudo e contra todos. Os interesses dele não são teológicos, não são doutrinários. Os interesses de um líder arrogante são financeiros. E o problema dele não é doutrinário. O problema dele é moral. De um líder arrogante. Orgulho e soberba, irmãos, são pecados intoleráveis aos olhos de Deus. Orgulho e soberba. E a gente ainda encontra o quê? Muitas igrejas por aí, que os pastores fazem questão de que os seus nomes estejam aonde? Na placa da igreja. Mais do que isso, querem que a foto deles estejam na placa da igreja. Que esteja em evidência. Aliás, tem algumas igrejas que a gente sabe que são conhecidas como igreja do fulano de tal. Não é assim? A igreja de fulano, a igreja de ciclano. Porque as pessoas chamaram todos os holofotes para si. Então, um líder arrogante é um líder ditador. Todo mundo tem que viver pela cartilha daquele líder. Ele governa a igreja com mão de ferro. E quem for contra é expulso. Segunda característica desse homem, que João está dizendo aqui, que além desse homem ser aquele que quer ser o primeiro, o número 1 da igreja, ele é um homem que é maledicente. Olha o que diz aí no verso 10, na parte A. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Proferindo contra nós significa fazendo acusações infundadas, acusações falsas. Diótrefes estava tentando destruir a obra que João havia construído naquela igreja. Se você quer crescer na vida, irmãos, se você quer crescer na vida, você não precisa apagar a luz de ninguém. Você quer fazer a sua estrela brilhar, você não precisa de apagar a estrela de ninguém. Não precisa subir nas costas de ninguém para poder você se sobressair. E era o que Diótrefes estava fazendo, de maneira leviana, de maneira maldosa. Ele se projetava falando mal dos outros, daqueles que andavam na verdade. Espalhou falsas acusações contra João. E um homem arrogante, ele é governado pela frieza e pela intimidação. Os casos que a mídia noticiou recentemente agora, né? Dá para os irmãos terem uma ideia do que seria isso, do que seria um tipo de Diótrefes na igreja. Você vê a pessoa contar o caso, relatar os fatos, e não sair uma lágrima verdadeira no olhar. Não sei se os irmãos perceberam a mesma coisa que eu, ao olhar os fatos que estão acontecendo na mídia aí. Nenhuma lágrima no olho da pessoa, nenhum tipo de arrependimento. A pessoa está preocupada com a imagem dela, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É um absurdo, irmãos. Mas não deve nos assustar, que a Bíblia diz que isso aconteceria. Está previsto na palavra de Deus isso, que o joio cresceria no meio do trigo. João está dizendo aqui que o Diótrefes estava dentro da igreja. Era um falso mestre, era um falso pregador, era um falso líder, estava dentro da igreja, minando a igreja.
pregando contra a doutrina, pregando e praticando o ensinamento contrário à palavra de Deus. Então não é de nos assustar isso que acontece ao nosso redor. Devemos cuidar da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, para que essas coisas que acontecem ao nosso redor não abalem a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Esse homem era terrível, esse Diótrefes. Ele era frio e intimidador, a Bíblia diz. Não satisfeito com essas coisas, ele nem mesmo acolhia os irmãos, mas impedia os que queriam recebê-los. E ainda praticava, sabe o quê? Abuso de autoridade. Um líder arrogante, geralmente, ele pratica abuso de autoridade. Se você rodar por aí, for ver os relatos, a história de alguns casos, de alguns líderes, de algumas denominações, você vai perceber isso. Como é claro, evidente, o abuso de autoridade. Certamente você já viu, já presenciou alguma história, algum fato, de algum líder que se manifestou em alguma igreja que você conheça com abuso de autoridade. É terrível quando isso acontece, irmãos. Terrível. E a pessoa, então, faz da igreja uma delegacia de polícia e não um lugar de amparo, de cuidado e de restauração das pessoas. E nos últimos versículos, João volta a falar de exemplo positivo. Versos 11 e 12, ele cita um outro líder e diz: esse é um exemplo a ser seguido também. Além do exemplo de Gaio, eu tenho outro exemplo positivo para apresentar para vocês, é Demétrio. Esquece Diótrefes. Não aceita o governo de Diótrefes sobre vocês. Mas a Gaio, como um líder abençoador, e a Demétrios, que é um líder modelo, um líder exemplo, a ele dai ouvidos. Diz o apóstolo João, diz aqui: amado, não limites o que é mal. Aliás, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Diz o apóstolo João. Demétrio é um exemplo de líder a ser seguido. Primeiro, João diz que ele é um homem digno de ser imitado. Não imite o que é mal, imite o que é bom. Em vez de ficar olhando para Diótrefes, olhe para Demétrio, olhe o comportamento de Demétrio entre vocês. A primeira coisa que João está dizendo aqui: aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal não conhece a Deus, usa o nome de Deus, mas não conhece a Deus. Ah, pastor, mas é possível isso? É claro, irmãos. Lembra do que Jesus falou em Mateus 7, 21 a 23, alguém se lembra? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha lá, abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. (21 a 23). Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É possível alguém fazer milagres em nome de Jesus e não ser de Jesus, irmão. Não se iluda com isso.
É possível alguém expulsar demônios em nome de Jesus e não ser de Jesus. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque às vezes você vai ver chover milagres no ministério de alguém, e você vai ficar pensando que porque está acontecendo aquilo, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Você não sabe as intenções que estão por trás daquilo ali. Fizeram maravilhas, expulsaram demônios, profetizaram, e Jesus disse o quê? Não conheço vocês. Vocês são uns espertalhões, vocês usaram o meu nome. Sabe por que os falsos profetas usam o nome de Jesus? Porque no nome de Jesus há poder, irmãos. Só que eles usam isso para o quê? Para o bem pessoal, para o lucro pessoal. Usa isso para a sua própria ganância. Essa aqui é a verdade. Irmãos, liderança é sobretudo influência. É isso que João está dizendo aqui, que os líderes precisam ser dignos de ser imitados, por isso ele tem que ser uma boa influência na vida das pessoas. Liderança é influência, um líder influencia sempre, seja para o bem, seja para o mal, quem é líder vai influenciar, então por isso você tem que ser uma boa influência na vida das pessoas. Você que é pai ou que é mãe, precisa ser uma boa influência sobre os seus filhos. Você que é patrão, precisa ser uma boa influência sobre os seus funcionários. Eu, como pastor, tenho a obrigação de ser uma boa influência sobre vocês. Os professores da escola dominical, o líder do louvor, os líderes de jovens, de mulheres, precisam ser boas influências, boas referências na igreja. E se você liderar bem a sua própria vida, você vai ser influência na vida de outras pessoas também. O modo como você lidera a sua própria vida. Demétrio era um líder digno de ser imitado. O apóstolo João está dizendo que Demétrio era um líder que tinha um testemunho dos de dentro e dos de fora. E disse assim, e esse testemunho é verdadeiro. Eu confirmo que esse testemunho é verdadeiro. A vida dele é a própria verdade. Ele conseguiu encarnar a verdade na sua vida, então ele dá bom testemunho. Ele diz, um homem que recebe um bom testemunho, o que aprendeu de João e colocou em prática, tanto Gaio quanto Demétrio. E ele diz, nós também damos testemunho, e vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro, diz o apóstolo João. E João termina, irmãos, conclui a sua carta fazendo a saudação, que geralmente se faz no começo, né? Ele faz aqui no fim, essa saudação, né? Aqui nos versos 13, 14 e 15, diz, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Olha só que coisa interessante, irmãos. Quando João termina essa carta dizendo a eles que a paz estava com eles, sabe o que acontece? A paz é resultado de quê mesmo, os irmãos se lembram? A paz é resultado da graça e da misericórdia de Deus. E João diz assim, ó, como vocês foram abençoados, vocês foram agraciados, a misericórdia do Senhor se renovou sobre vocês. Então vocês são pessoas de paz. Pessoas de paz não acompanham os maus exemplos. Pessoas de paz acompanham os bons exemplos.
E é tudo isso que um líder deve ser na igreja. É tudo isso que você, ao ser líder da sua casa, precisa ser bom exemplo. Precisa ser uma pessoa abençoadora, não pode ser uma pessoa arrogante, e precisa ser exemplo em tudo. Falar a verdade e andar na verdade. E olha o zelo de João. Saúda os membros nome por nome. Nome por nome, ou seja, não há ninguém não há ninguém que seja insignificante na igreja. Todo mundo tem o seu reconhecimento na igreja. Aqui não citou que saúda os mais ricos, saúda só os líderes, só os mais influentes, só quem tem a oferta maior. Não está escrito isso aqui, saúda nome por nome. Então o líder tem que ter esse zelo de valorizar de maneira igual todas as pessoas que compõem o rebanho. Na casa do Senhor não há preferências, né? Deus não tem filhos prediletos. O amor e a graça de Deus é igual para todos nós. Foi falado isso aqui domingo, lembra? À noite. Então eu confirmo essa verdade. Aos filhos, Deus tem um tratamento diferenciado aos filhos, de um modo geral, daquilo que é tratado com aqueles que não são filhos dele. Mas aos filhos o amor é igual. E deve ser igual, assim como os pais devem tratar os seus filhos. Quando um pai resolve amar mais um filho do que o outro, o que acontece? Acontece o que aconteceu na família de Jacó, que ele amava mais a José do que os outros. Mas mesmo assim, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?